Olá, alunos e alunas, estudantes de Química. Sejam todos muito bem-vindos a essa inesquecível aula de Química com seu professor Heber Barbosa. Estamos dando continuidade ao estudo das ligações químicas e nesta aula iremos estudar ligação covalente normal e ligação iônica dentro de uma mesma estrutura química. Isso mesmo, algumas substâncias químicas têm suas estruturas formadas por átomos combinados por ligação covalente e outros átomos combinados por ligação iônica. É o que veremos nessa aula. Sendo assim, eu te convido para observar um importante exemplo. O carbonato de sódio de fórmula Na2CO3. Ora, observando a estrutura do Na2CO3, você observa que o carbono é o átomo central dessa estrutura e os átomos de oxigênio, que são 3, estarão localizados ao redor do átomo de carbono, mas nós temos aqui ainda 2 átomos de sódio, e os átomos de sódio, eles irão se localizar na periferia da estrutura. Vamos agora observar a representação de Lewis para o carbono: 4 elétrons na camada de valência, o oxigênio 8 elétrons na camada de valência e cada átomo de sódio com apenas 1 elétron na camada de valência. Estudante, você sabe que oxigênio é ametal e carbono é ametal. Entre ametais, nós temos compartilhamento de elétrons, isso mesmo. Vamos observar um zoom nessa imagem. Então note que os elétrons desemparelhados se atraem. Elétrons desemparelhados se atraem. E aqui nós temos a realização da ligação covalente normal. Então o carbono, que apresentava 4 elétrons desemparelhados, realizou 4 ligações covalentes normais. Todavia, você observa que esse oxigênio ainda não completou a regra do octeto. Esse oxigênio não está ainda com 8 elétrons na camada de valência. Ele está com apenas 7 elétrons na camada de valência. Por que, professor, ele está com apenas 7 elétrons na camada de valência? Observe, 1 elétron 2, 3, 4, 5, 6, porque esses 2 elétrons pertencem ao oxigênio. 7 elétrons na camada de valência, faltando 1 elétron. Mas você observa aqui que nós temos o sódio, que é metal, e o metal ele perde o seu elétron. Então observe aqui 2 ligações iônicas. O sódio perdeu elétron para o oxigênio. Eu vou repetir a sequência de imagens. Observe, o sódio ele transfere o seu elétron para o oxigênio, realizando assim a ligação iônica. Então observe, estudante, você tem aqui ligação iônica, mas também tem ligação covalente normal na mesma estrutura química, ok? Então, voltando ao nosso zoom, aqui você encontra uma substância cuja estrutura tem ligação iônica, mas também tem ligação covalente normal. Um detalhe importante nesse momento: observe que o carbono ele não precisou fazer ligação dativa. Aliás, o carbono nem tinha condições de fazer ligação dativa, porque esse carbono não tem par eletrônico. E a ligação dativa, conforme o texto que você encontra aqui no canto esquerdo da tela, a ligação dativa ela só acontece quando há par eletrônico disponível, como esse carbono. Como esse átomo central não tem par eletrônico livre, então ele não precisou fazer ligação dativa. Ele não tinha, na verdade, condições de fazer ligação dativa. Diante do conhecimento da estrutura do carbonato de sódio, vamos agora estudar a sua dissociação iônica.
Temos aqui de início o carbonato de sódio na forma sólida. Na forma sólida, o composto iônico tem seus íons agregados, ele é isolante elétrico. Mas vamos colocar o composto iônico em água. Ele assumiu então a forma aquosa, Na2CO3 aquoso. E você sabe, quando o composto iônico está em meio aquoso, os seus íons se separam. E esse fenômeno é a chamada dissociação iônica. Outro pequeno detalhe. Com os íons livres, essas cargas livres, elas permitem que o composto iônico na forma aquosa seja condutor elétrico. Todavia, veremos agora a dissociação iônica do carbonato de sódio na forma de equação. A equação da dissociação iônica. Temos novamente o carbonato de sódio na forma sólida e diante da água ele passa para a forma aquosa, mas você lembra que quando o composto iônico assume a forma aquosa, ele passa então para a forma de íons livres. Mas professor Heber Barbosa, por que esse carbonato de sódio liberou 2Na+, na sua dissociação iônica? Aluno, voltando à imagem, você percebe que nós temos dois átomos de sódio, observem, dois cátions Na+, 2Na, dentro da fórmula do carbonato de sódio. Então, quando os íons são liberados, nós temos então a liberação de dois íons Na+, e um íon carbonato, um ânion carbonato CO3-2. Então temos aqui a dissociação iônica, que na verdade é a separação dos íons de uma substância iônica. E essa dissociação pode ser escrita na forma de uma equação. E nessa equação você observa que o composto iônico, em contato com água, passa para a forma aquosa, liberando íons. Equação da dissociação iônica. Bem, alunos, agora é o momento de aplicar o seu conhecimento, e você vai aplicar o conhecimento usando os dois links que você encontra na descrição desse vídeo. O primeiro link dá acesso a esse conjunto de slides. Lembrando que você pode usar o link que dá acesso ao conjunto de slides para fazer sua revisão. Você estudou pelo vídeo, agora vai estudar pelos slides. Você pode também usar os slides para dar aula para algum colega seu, porque quando você ensina, você aprende mais. Quem ensina, aprende melhor. Lembrando também que nos slides, nas últimas telas, você encontra vários exercícios para exercitar, para treinar o seu conhecimento dentro daquilo que foi estudado nesta aula. E você encontra ainda um outro link que dará acesso a um Google Formulário com diversas questões para aprofundar o seu entendimento. E chegamos, aluno, ao final de mais uma aula. Na verdade, esse foi o último vídeo de uma playlist contendo 10 vídeos acerca da representação de Lewis. Mas, na verdade, nós vimos representação de Lewis, nós vimos ligação iônica, ligação covalente, covalente dativa, covalente normal, nós vimos também dissociação iônica, e todo esse conteúdo foi visto ao longo de 10 vídeos que, sem dúvida, trarão uma vasta base de conhecimento químico para você, estudante apaixonado por química.